Aí, galera, é o seguinte, hein? Hoje veremos aqui conteúdo de um personagem que eu adoro e que o tema, certamente eu já concordo só pelo título. Por que o Rock Lee foi abandonado? Kishimoto, pelo amor, pô, personagem top, dominou o clássico, favorito de muitos, tá? Dentro do clássico ali, tá? Por que ele foi abandonado? Eu tenho minhas teorias, certo? Mas eu quero saber a opinião do mano aqui que fez esse vídeo, que é do canal Inferno de Dante. Eu já vou deixar o like e bora ver essa parada aqui, porque o Rock Lee é bolado, bora entender um pouco melhor o porquê ele foi abandonado e etc, ok? Então já deixa o seu like, eu sou o Gustavo Camus e bora. A primeira vez que conhecemos esse maravilhoso personagem que é Rock Lee é em Naruto Clássico, que pra mim é uma obra-prima do mundo dos animes. E quando a gente pensa em momentos marcantes de Naruto Clássico, eu acho que a maioria das pessoas vai pensar na hora no Exame Chunin, um dos arcos mais icônicos e importantes para a história dos Battle Shonens, a história dos animes de lutinha. E é da hora que, tipo assim, o Rock Lee não se destacou só nessa luta contra o Gaara, tá? Antes mesmo do Exame Chunin começar, ele já sola de forma surpreendente o Sasuke e o Naruto. Os protagonistas, ele sola só com Taijutsu e fala, pô, meu Taijutsu é bolado. Aí você fala, caramba, esse personagem vai ser muito maneiro. Aí ele vai, luta muito bem contra o Gaara, você fala, pô, esse personagem é muito maneiro. E mesmo depois ele ficar na merda e ficar lá doente, ter que fazer a cirurgia, ele aparece de novo com a luta do punho do bêbado lá contra o Kimimaro. É muito maneiro. Então, tipo assim, pô, os caras estão investindo nele, tá ligado? Aí depois o Shippuden... Quando as pessoas se lembram do Exame Chunin, é inevitável lembrar de Rock Lee contra Gaara ao som de Linkin Park. Não tem jeito, todo mundo que tocou um dedãozinho no mundo dos animes conhece esse vídeo, conhece essa referência e conhece essa luta. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas começaram a ver Naruto depois de ver essa luta. Essa é a carga desse personagem e é isso que ele traz à mesa. Até porque esse personagem reúne características que fazem com que ele seja automaticamente gostável. Ele é meio esquisito, ao mesmo tempo que ele é bizarramente carismático, de um jeito esquisito. Ele é igual ao mestre dele, o que faz com que todo mundo pense que o Maitogai seja pai do Rock Lee, ao mesmo tempo que... E eu confesso pra vocês que eu não veria nenhum problema se fosse, tá? Não veria nenhum problema se fosse. Ele é extremamente... Comenta aí, você acha que você teria problema se o Guy fosse pai do Lee? Eu acho que seria até mais maneiro. Poderoso, mesmo sendo limitado, né? No mundo de ninjas, ele não sabe a arte dos jutsus e esse controle de chakra, mas ele é um deus do taijutsu, da porrada franca. Então você pegar esse personagem meio tosco, carismático e poderoso, isso é uma fórmula secreta de ouro para fazer um personagem extremamente popular. E se engana quem acha que só essa luta é o ponto alto do Rock Lee, né? Ele antes dessa luta, ele já faz o Sasuke é exatamente o que eu falei. Ficar bem quietinho na dele, replicando as habilidades que ele achou que seriam irreplicáveis. E também, é claro, a lendária luta dele contra Kimimaro, onde nós presenciamos o punho bêbado de Rock Lee. Pra você ter noção, Rock Lee é tão maneiro que no clássico ele mostra dois estilos de luta, tipo assim, dois estilos de taijutsu que é top, que é a abertura de portões e o punho bêbado, tá ligado? Uma cena icônica por si só. Ou seja, com tudo que eu falei, quando a gente lembra de Naruto Clássico, a gente automaticamente lembra de Rock Lee. É impossível não lembrar. Ele é um personagem carismático, cativante, com certeza com muita lenha pra queimar. Afinal, a gente não conheceu tanto assim sobre ele. Com certeza, ele vai ser um cara que vai aparecer mais. Além de toda a comunidade de Naruto ter abraçado ele de uma maneira, assim, avassaladora. Todo mundo ama o Rock Lee e todo mundo ama quando ele aparece em tela. Ou seja, como eu disse lá na introdução, é contra-intuitivo não investir nesse personagem, né? Sem tirar que o carisma do Rock Lee também é de outro mundo, né? A intuição mais natural de todas falaria pra você: invista nesse personagem. Conforme a história for desenvolvendo, faça com que esse cara continue aparecendo, pelo amor de Deus. Porém, não foi isso que aconteceu. O meu especial de 100 mil inscritos foi um vídeo enorme onde eu falo porque Naruto Shippuden não é uma continuação boa, e sim, eu tô falando do anime porque o Naruto Shippuden é uma
Caraca, aí é foda, hein? Reclamar de Boruto como continuação até vai. Agora, do Shippuden pô, o arco da Akatsuki é bolado. Continuação do anime de Naruto clássico. Eu sei que do mangá eles são uma coisa só, não tem uma separação. Mas esse vídeo foi muito dedicado a criticar principalmente a Quarta Guerra Mundial Ninja, que eu acho um dos arcos mais problemáticos da história dos animes, e eu só pincelei ali por cima o caso. Convenhamos também, todo anime tem arco problemático. E o Shippuden não é um problema tão grande não, e a Quarta Guerra Ninja tem várias coisas bem legais. O exemplo mesmo, o conceito de Edo Tensei, de trazer ninjas que já morreram de volta à vida como zumbi, é muito louco, pô. Tem muita coisa legal também, pô. Caso do Rock Lee, mas esse caso é tão escabroso que eu acho que merece um vídeo inteiro pra ele. Porque quando a gente começa a ver Naruto Shippuden, o primeiro grande arco é o resgate ao Kazekage. O momento onde a Katsuki se revela como a grande vilã, e aí a galera tem que resgatar o Gaara. E nesse momento o Rock Lee aparece algumas vezes, tem alguns atos ali e começa, ok, tudo bem, a gente tá, né, sendo Não, o pior é que no Shippuden o time Gai inteiro, que é um dos times mais maneiros, tipo, não fica na merda, né? A única luta que eles vão ter é aquela luta contra o Kisame, que é um clone do Kisame, que é uma luta muito da hora. E depois tem uma parte que eles lutam contra versões dele mesmo, que é bem ruim, né, mano? Que a Tenten luta contra a Tenten e perde, tá? Pra você ver como que a parada é sinistra. E aí depois eles não têm lutas dignas, né? Só o Gai que vai ter um destaquezinho depois, mais pra frente. Introduzido esse personagem depois de algum tempo. Mas já dá pra ver com essa volta que ele é um personagem com um pouco menos de personalidade. Um personagem mais de cenário, que fica mais ao fundo, com uma espécie de figurante glamourizado. E não demora muito pra perceber que sempre quando o Rock Lee aparece junto com o Maito Gai. E agora em Shippuden é o Maito Gai que está tendo todo o holofote que talvez a gente, como fãs, interpretaria que seria dele, do Rock Lee. Se bem que o Gai também não teve muito pouco destaque no clássico, né? Tipo, como ninja e etc. Desde lá ele já é dito como o Jonin mais forte que o próprio Kakashi. E aí não mostrou nada. É legal que mostra do Gai no Shippuden, mas não deveria, tipo assim, trocar o Gai pelo Lee, tá ligado? Deveria deixar, embora os dois lutassem de forma parecida, deveria dar destaque pros dois. Pô, imagine o Lee lutando contra um membro da Akatsuki, ou o próprio time Gai de fato lutando contra um membro da Akatsuki, igual quando o time do Asuma igual quando o time do Asuma lutou contra o Kakuzu e o Hidan, e depois voltaram a lutar, tá ligado? O destaque que o Shikamaru recebeu, que a Sakura recebeu enfrentando membros da Akatsuki, eu acho que o time do Lee deveria, como obrigação, mais até do que o próprio Shikamaru e do que a própria Sakura, ter uma luta boa, assim, contra membros da Akatsuki, tá ligado? Afinal, é justo que o Maito Gai tenha mais tempo de tela agora em Shippuden, que ele apareça mais e tudo mais, sendo que a gente tá falando de um anime de lutinha, de um Battle Shonen, onde em Naruto clássico já foi acostumado a gente ver essas crianças evoluindo, né, conseguindo mais poder. A gente acompanha o Naruto, que é um desses casos. A gente também acompanha outros personagens passando pelas mesmas coisas, né, nessa jornada de crescimento, mas o Rock Lee não é alguém que tem esse tratamento. E conforme a obra se desenrola, as tramas aumentam e a gente vê o quanto essa história grandiosa envolve o mundo inteiro de Naruto. Custa pra gente perceber se esse mundo sequer existiu o personagem Rock Lee. E sem sacanagem nenhuma, né, eu revi a Quarta Guerra Mundial Ninja pra fazer aquele vídeo e eu vi o Rock Lee dando um chute na guerra inteira. Verdade. E essa é a experiência do Rock Lee em Shippuden. Ele dá um chute aqui e ali, parece que ele vai fazer alguma coisa. Ele troca um taijutsu também contra o Ninja Gari, e eu acho que no finalzinho ele junto com outros... Ah, não, é no... depois... Péssimo. Ele abre o sexto portão só pra jogar uma kunai, quando o Gai abre o oitavo lá, ele abre o sexto também, e a única coisa que ele faz é jogar uma kunai pra ajudar o Gai. Importante, mas nada que outro personagem poderia fazer no lugar dele. Ele não faz porque é o Rock Lee, porque só ele conseguiria. Não tem mais aquela parada de Naruto clássico que só o Rock Lee conseguiria proporcionar aquela luta contra o Gaara, só o Rock Lee conseguiria proporcionar aquela luta contra o Kimimaro. Aqui ele é mais um ninja secundário que poderia ajudar como qualquer outro poderia. E é maluquice porque na guerra, vários ninjas tiveram um destaque maneiro e ninjas que já tiveram destaque antes. Exemplo, o Gaara tem um destaque brabo na guerra, mano. O Gaara luta bastantão na guerra, tá ligado? Só que é um ninja que já vinha lutando. Lutou contra o Deidara no Shippuden, no clássico, foi um dos vilões do clássico. Então ele teve muito destaque e continuou tendo. O Kakashi, destaque no nível máximo, sempre teve destaque. Então meio que tipo assim...
o Naruto, quase todas as cenas tem Naruto. Então eu acho que, tipo, em vez de ter dado destaque pra ninjas que já tinham destaque, poderia dar destaque pra esses outros ninjas também mostrarem os seus poderes, tá ligado? Poderia dar essa oportunidade. Tendo um comparativo direto com o Neji, que é outro personagem que foi totalmente desperdiçado na Naruto Shippuden, a gente vê muito pouco dele, pelo menos esse personagem... Neji talvez tão desperdiçado no Shippuden quanto o Lee, tá? Se for buscar. Não, no Shippuden o Lee foi demais, né? Mas aí, ó, se for puxar de maneira geral... Ele teve alguma coisa que foi a sua morte, que é uma das mortes mais criticadas da história dos animes, mas pelo menos teve algo. Eu me sinto um pouco perturbado com o caso do Rock Lee, porque não é como se ele só tivesse sido colocado pra escanteio, é como se o autor se tornasse indiferente a ele, é como se ele realmente... Kishimoto é bom em fazer isso, em simplesmente seguir em frente e deixar a gente amargurando. Não fosse mais o Rock Lee, fosse mais um ninja genérico da Vila da Folha. E isso me machucou um pouco porque, assim como muitos de vocês, Naruto se tornou mais especial por causa desse personagem. E é óbvio que a pergunta que não quer... Isso é verdade o que ele falou. A galera, tipo assim, uma das paradas que fez a galera gostar tanto de Naruto, parte disso foi o Rock Lee, boa parte. Calar é a seguinte: como que isso é possível? Como Kishimoto não simplesmente mergulhou de cabeça e fez pelo menos um arquinho onde ele poderia aparecer ou algo do tipo? E vamos descobrir exatamente o porquê. Pô, nem que fosse filler, tá ligado? Mas ele vai falar exatamente o porquê. Vai ser interessante isso aí, hein? Se falar exatamente o porquê. Pesquisando sobre esse caso, eu vi muitas discussões no Reddit sobre o que poderia ter acontecido para o Kishimoto abandonar Rock Lee em Naruto Shippuden. Eu tenho uma teoria dentro da obra, tá? Dentro da obra, não é papo de Kishimoto não, mas dentro da obra eu tenho uma teoria do porquê o Rock Lee não tancou lutas tão pegadas como foi com ele contra o Gaara. No final eu falo, fica até o final então e já deixa o like. Então eu me deparei com esse post de um fã falando que o Kishimoto queria que o Rock Lee morresse na luta contra o Kimimaro, sendo que como ele era adorado, os editores não deixaram que isso acontecesse. E como o Kishimoto não tinha planejado nada pra fazer com o Rock Lee no Shippuden, ele simplesmente se tornou um personagem absurdamente secundário, um personagem de cenário. Sendo que eu acho que teve muita treta do Kishimoto com o pessoal lá, os produtores, que deixou o Kishimoto bolado e falou, então é isso, mete marcha. Tipo, igual que rolou com o Akira Toriyama lá no Dragon Ball, que ele queria só fazer o Dragon Ball, não queria fazer o Z, aí o Z ele fez meio que bolado. Eu acho que deve ter rolado umas paradas dessas. O pior é que quem se ferrou foi o público, né? E logo na sequência, essa afirmação já é desmentida, falando que a verdadeira razão é que Rock Lee já completou o seu arco de personagem na parte 1 e ele não tinha mais nada a fazer. E ele diz ali que as pessoas parecem esquecer que Lee é um personagem secundário, e não era pra esse personagem ser super importante, e nem relevante para a história fazer sentido. Não, mas ele nem tá lendo o bagulho. Primeiro vamos entender essa discussão inicial aqui. Então quer dizer que Rock Lee foi abandonado porque o arco dele já tinha sido concluído em Naruto clássico. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Então você quer dizer que se um personagem tem seu arco concluído, então automaticamente ele se torna um personagem, um NPC. Ele não tem... Pior que meio que tipo assim, caraca, pior que isso funcionaria também com Neji, né, mano? Porque o Neji, no clássico, ele tem aquele arco de ser super arrogante, de ser bolado. Aí ele luta contra o Naruto, perde. E aí meio que, durante essa luta do Naruto, meio que fecha o arco do Neji, que mostra o passado, mostra os traumas. E aí depois, no fim da luta, ele meio que entende que ele tava sendo equivocado na postura dele. E aí no fim da luta, o Ashina, o Hyuga, que é o tio dele, né, que ele tinha umas neuroses, pede desculpa pra ele e tal, e aí fecha. Aí no Shippuden ele já vem melhorado. Então será que a intenção do Kishimoto era não fazer os ninjas se destacarem em lutas, igual a gente sempre queria, mas sim fechar o arco de cada personagem pra tipo assim, bom, agora ele tá bem e vamos pra cima? Aí entra numa incoerência. Porque outro ninja que teve o seu arco fechado, mas continuou recebendo destaque é o Gaara. O Gaara era vilão no clássico. No final do clássico ele teve ali a sua redenção, com a luta do Kimimaro, ele vindo e ajudando o time 7. Aí depois ele fica do bem, vira Kazekage, aí ele é sequestrado, aí ele pela Akatsuki, aí ele morre, ele volta à vida. Quando ele volta à vida ali, é meio que o arco dele também tá encerrado, e o Kishimoto continua dando destaque. Então, como assim? Isso acontece pra alguns ninjas e outros não? Fica aí a questão. Tem mais voz, ele não tem mais personalidade, ele só fica lá, já que o arco dele foi concluído. Porra, esse cara aí não era pra ser nada, ele lutou contra o Gaara, contra o Kimimaro, ele foi foda pra caralho, todo mundo gostou dele, e agora, pô, deixa ele aí do lado, que, pô, ele já completou o arco dele. Como
caralhos isso faz sentido? Se isso é verdade, era pro Kishimoto falar, cara, se o Rock Lee teve seu arco concluído e eu não quero mais andar com ele, então, meu irmão, fala que ele foi fazer um intercâmbio na vila da puta que pariu e some com ele da porra da obra, cara. Por que você vai deixar esse personagem tão popular e cativante como se fosse um NPC achando que ninguém vai perceber? Concordo em gênero, número e grau. Cara, eu vi esse rapaz aí que tá aí no fundo lutando contra o Gary e o Kimimaro bêbado, porra. E agora ele tá sendo apagado pela Sakura pra ir atrás do Sasuke. Você está de sacanagem, porra. Uma outra teoria que eu vi aqui, que foi há 10 anos atrás, é que em Naruto Shippuden tem um monte de personagens secundários que tiveram menos tempo de ter relevância para focar na rivalidade de desenvolvimento de Naruto e Sasuke. Mas Coisa que eu já acho que não precisava focar tanto. esse não é o problema principal. O problema principal é o Guy. O personagem dele é escrito de um jeito que sobrepõe muito fácil ao Lee, ao ponto de serem quase cópias. Não sei por que o Kishimoto decidiu dar tanta atenção para o Guy, sendo que podia ter dado para o Lee. Não, mas aí é maluquice não dar atenção pro Guy também. Especialmente estranho, já que no arco da recuperação do Sasuke teve um monte de foco nele querendo continuar a ser ninja, só pra ser deixado de lado pelo Guy. Esse ponto falado aqui eu compro muito mais, tá bom? Realmente, uma das grandes piadas é que o Rock Lee é a cópia pequena do Maito Guy, tanto que muita gente acha que eles são pai e filho e tal, é meio que uma gag da obra, né? E realmente, Maito Guy é uma outra lenda no Taijutsu, e considerando que o Naruto Shippuden é uma obra onde a gente exploraria inimigos mais fortes, que talvez o Rock Lee, mesmo sendo quem ele é, não teria muito espaço ou justificativa para lutar contra esses grandes caras, que nem o Kisame, por exemplo, ele foi deixado de lado, e o Maito Guy, que teria sustentação, né, para trocar com esses caras, foi ganhando mais e mais relevância e sendo basicamente o Rock Lee de Naruto Shippuden, né? Todo mundo lembra do Maito Guy na luta dele contra o Madara, acessando o 8º portão, e a gente sempre achou que seria algo que o Rock Lee iria acessar, né? Porque isso... Eu gosto muito das lutas do Guy contra o Kisame, tá? Eu vou mandar uma polêmica aqui. Eu gosto mais das lutas do Guy, da rivalidade do Guy contra o Kisame, do que essa batalha dele contra o Madara, que foi muito louca, mas no fim não deu em nada, né? Agora o arco dele ali contra o Kisame é muito maneiro. Acho que eles se enfrentaram 3 vezes. Uma brevemente no clássico, que o Guy dá uma voadora no Kisame. Aí depois contra aquele clone do Kisame, que o Guy manda muito bem, manda o pavão do amanhecer. E depois o Shippuden, aquela luta lá, final, boladona, tá ligado? Eu acho que, tipo assim... é muito da hora, mano. Poderia ter feito isso com o Lee também. Isso foi cantado lá no clássico, sendo que, de novo, isso parece ser um caminho tão evitável, na minha opinião, também. Não é porque os personagens são bem Teve essa lutinha que eles fizeram junto contra um Jinchuriki lá, né? Mas é fillerzão daqueles bem esquecíveis. parecidos e tem estilos muito parecidos que um automaticamente irá anular o outro. Poderia ter uma escolha melhor de lutas, um balanceamento, ou até mesmo fazer com que ele se fudesse na luta contra algum soldado Akatsuki, por exemplo. Exato. A gente teve esse O que eu mais queria era isso, pô. Rock Lee vai lá e enfrenta o Kakuzu uma cota. Tá trabalho, por exemplo, com o Shikamaru. E eu entendo que replicar a história do Shikamaru com o Azuma e fazer um paralelo com o Rock Lee e o Maito Guy, como, por exemplo, o Maito Guy morrendo. Ninguém mataria o Maito Guy nessa época do anime. E o Rock Lee meio que vingando ele e tal, seria muito parecido com a história do Shikamaru. Eu entendo ele não seguir por esse caminho. Mas no fim do dia, essa indecisão, essa coisa de não conseguir dar holofote a um personagem que todo mundo tá esperando que ele tenha holofote, faz com que o trabalho, por exemplo, com o Shikamaru, que é excelente na Naruto Shippuden, fique meio discrepante, saca? Isso já tinha acontecido no Naruto clássico, né? A gente já viu meio que o Shino Aburame tendo esse tratamento, e no Shippuden ele é pouco mencionado, posso ter uma ideia, mas mesmo o Shino tem alguns highlights no Shippuden. O Rock Lee não tem nada, não sobrou nada, pelo amor de Deus. E eu entendo talvez o Kishimoto engrandecer o Guy e fazer com que o Rock Lee habite na sombra dele, porque talvez em determinado momento só o Guy poderia dar uma luta que a gente compraria de fato contra o Madara, por exemplo, quando ele acessa os 8 portões, quando ele vira aquela besta, e talvez naquele momento a maioria das pessoas não comprasse o Rock Lee entrando nesse estado e indo contra, mas esse é mais um problema do Naruto Shippuden e da maneira como ele tratou seus personagens secundários, que é bizarramente diferente do Naruto clássico do que qualquer outra coisa. Sendo que se a ideia era fazer com que o Maito Guy se tornasse esse grande personagem que foi em Shippuden,
eu acho que eles poderiam ser um pouco mais corajosos em dar um final mais definitivo a ele. Eu, pessoalmente, defendo a ideia do Maitogai ter morrido na luta contra o Madara, porque isso ia acontecer, sendo que aí ele só serve pra ser um plot device pra mostrar o novo poder do Sábio de Seis Caminhos do Naruto. E no fim, o Maitogai vira um cadeirante e é isso, essa é a história dele. Sendo que a resposta mais aceita do abandono de Rock Lee é que Kishimoto nunca pensou que esse personagem seria tão popular. E as como não, se ele fez uma luta top com o cara, pô? Como que o Kishimoto vai fazer uma luta braba com um personagem que ele falou, pô, acho que o personagem vai ser zoado? Pessoas clamassem tanto por ele. O que fez com que em Shippuden ele não pensasse tantas coisas focados no Rock Lee, porque ele nunca achou que esse personagem seria alguma coisa. Logo a história foi passando e na mente dele ele simplesmente ignorou esse personagem porque pra ele, pra história que ele tá fazendo, não era importante. Mais um ponto aqui também, vamos lá. Pensa comigo, o pessoal tá lançando lá o anime, né? O estúdio lá Pierrot tá lançando o anime. Aí o Kishimoto nem tava ligado que o Rock Lee ia ser maneiro. Só que, pô, não tem o feedback do público, não? Ô, Kishimoto, a galera adorou o Rock Lee, mano. Faz alguma coisa aí, não pensei em nada. Então dá destaque pra ele em filler, pô. Tem uma par de filler tosco na parada, tá ligado? Então meio que tipo assim, ó, pô, não tenho nada escrito pra ele, não, mas nos filler, faz algum bagulho, faz alguma parada maneira com ele. Já era, pô, já era. E dá um destaque legal em filler. Quantos personagens aí teve destaque maneiro em filler e acaba sendo lembrado pelo filler? Recentemente mesmo aí, ó, eu vi recentemente, me recordei, né? E também vi num vídeo que tá aqui no canal, que aquela luta do Ibiki Morino contra o Caminho Animal de Pen, não tem no anime, pô. Não tem no anime. Só que, não tem no mangá, tá ligado? Não tem no mangá. Aí colocaram no anime, ficou muito maneiro, ficou super séria, ficou da hora. Se os caras fazem uma parada séria com o Rock Lee, mesmo que fosse filler, pô, já tava bom, tá ligado? Simples assim. É uma história muito triste de um filho meio bastardo de um pai que faz coisas incríveis, sendo que o pai nunca olha pra ele. Isso faz com que ele deprima e nunca mais seja o mesmo. É verdadeiramente uma pena o que aconteceu com o Rock Lee em Naruto Shippuden, ao mesmo tempo que eu entendo os dois lados dessa discussão. Eu entendo que não entendo o lado do Kishimoto não, nessa discussão não. Kishimoto e ele não querendo foder o planejamento dele e a história que ele tá pensando, dando mais tempo de tela pra um personagem que ele nunca achou que seria alguma coisa, e talvez fazendo isso iria afetar o processo criativo dele. E outra coisa, o Kishimoto não dá umas entrevistas não pra perguntarem coisas pra ele? Ele só fica trancado, é? Porque, tipo assim, cadê ele indo pra entrevista? Ô, Kishimoto, por que você deixou o Rock ali na merda? Tá ligado? Ô, Kishimoto, como que foi a morte do Hashirama? Umas perguntas assim, tá ligado? Ele não iria chegar aonde ele queria. Eu genuinamente consigo entender isso e até respeito essa ousadia de ignorar um personagem tão popular simplesmente pela arte. Não ouvir tantos fãs e tudo mais e fazer o que você quer. O que é algo raríssimo hoje em dia. Mas eu também entendo o lado da comunidade de Naruto que ficou sentida. Lógico. Com o Rock Lee não tendo o seu tempo devido e a sua importância em Naruto Shippuden, pelo menos metade do que foi Naruto clássico, pelo menos uma luta inteira. O cara não tem uma luta na porra do anime. O que o Kishimoto pode falar é que ele nunca achou que o Rock Lee seria tão popular, tão maneiro e tão adorado. Mas isso aconteceu. Todo mundo ama o Rock Então, pô, ninguém chegou nele e falou que, Kishimoto, a galera gostou, faz mais um pouquinho desse personagem aqui. Lee e todo mundo esperava ele na continuação da porra do anime e do mangá. E de novo, cabe ao autor decidir alimentar o fã ou não. No fim do dia... Nossa, o Kishimoto nunca faz fanservice. Ele que tem a caneta na mão, ele que decide. Mas eu, como um fã, uma pessoa que ama Naruto e entende a importância de Rock Lee, eu tenho o direito de ficar um pouco incomodado com a maneira que ele foi tratado em Naruto Shippuden, porque ele não foi tratado que nem o Shino em Naruto clássico ou que nem o Kiba. Exemplo, Shino. O Shino tem pelo menos uma luta de redenção na guerra, que é quando é filler, que é quando ele vai enfrentar o Torune, que o Torune vem como Edo Tensei, aí pega lá os cadáveres lá, faz um bagulho de inseto lá que vai fuder geral. E aí o Shino vai e tem uma luta até que maneira. Beleza que no fim da luta chega o Deus Ex Machina Naruto pra salvar a jogada? Beleza. Porém, é um arco maneiro ali que deu uma voz ali pro Shino que você pode ver que ninguém reclama, tá ligado? Embora o Shino tivesse tido muito pouco destaque no Shippuden também, e até no clássico, ninguém reclama, porque ele teve ali a paradinha. Agora, todos os ninjas deveriam ter tido como lei, tá ligado? Deveria ser uma lei. O máximo que o Kishimoto fez pra dar uma moral pros 11 de Konoha na guerra é aquela cena onde cada um dos 11 de Konoha mostra um jutsu novo.
que o Kiba faz o clone das sombras lá junto com a Akamaru e vira o cachorrão de 3 cabeças. O Shino faz o inseto que fica gigante. Aí a Hinata faz o punho de leão na guerra. E isso dura, tipo, 5 minutos. E o Rock Lee não aparece nessa hora. E ele deveria aparecer. O trio Nashi Cachorro recebe um destaque maneiro na guerra. Tá ligado? Aí o Neji tem a parada que ele morre, mas poderia receber mais destaque. Aí a Tenten... A Tenten tem um destaquezinho, pô, que tem a parte que ela fala que vai selar o Madara, mas não só essa. Tem uma parte que ela pega as armas lá do Sábio de 6 Caminhos e faz umas paradinhas. Tanto que até hoje ela tá com aquelas armas na loja dela, pra quem não sabe. Então todo mundo tem, menos o Lee nesse caso. Em Naruto clássico, ele foi tratado como um figurante. E eu acho isso esquisito pra cacete. Com certeza é um dos casos mais bizarros de um desperdício de personagem que eu já vi. Visto esse cenário, a gente pode afirmar que Rock Lee sempre será um e se, né? Sempre será um personagem hipotético. Ele poderia ser foda, poderia ter um arco dedicado a ele no Shippuden, mesmo que seja por pouquinho tempo, poderia ter uma luta completa contra um personagem relevante, mas E é triste de pensar que mesmo que ele receba essa redenção super atrasada em Boruto Blue Vortex e abra os portões internos, os 8 portões, e mostre seu poder assim como o Gai mostrou contra o Madara Rikudou, é certo, é muito provável que ele vá morrer, né? Porque eu não acho, tipo assim, já fizeram o Gai viver depois de abrir os portões. Eu não tenho tanta certeza que vão fazer o Rock Lee também viver depois de abrir os portões, tá ligado? Mas aí meio que, tipo assim, a única redenção do cara é se ele tiver abrir os portões e no fim morrer. Então, todo jeito... O Rock Lee tá fadado a nos deixar triste de alguma forma. Mas ele só poderia. Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. E o que talvez mais me magoe em toda essa situação é que quando as pessoas falam de Naruto, normalmente elas se lembram de Naruto Shippuden, porque foi muito popular, principalmente aqui no Ocidente. E quando o Naruto Eu acho que aqui foi mais popular o clássico. Pô, o Shippuden foi dublar agora, pô. Shippuden lembrado, você nunca vai se lembrar de Rock Lee, porque Rock Lee é uma lembrança de Naruto clássico. Vai não lá, de Naruto Lee. Shippuden. Então é como se a gente visse esse personagem lendário, icônico, do hall da fama dos animes se esvaindo, se tornando nada na nossa frente com o passar da história. É um potencial absurdo de personagem que tinha com certeza muita lenha pra queimar Tinha. e que foi Dá pra ter feito um arco dele suave no Shippuden, lidando com essa recuperação dele, etc. completamente desperdiçado. Foi feito um olhar completamente indiferente a tudo que esse personagem poderia contribuir ainda mais para a popularidade e para a agradabilidade da obra. E como eu disse antes, eu respeito muito o Kishimoto. O Kishimoto, pra mim, ele tá numa ala meio Peter Jackson. O Peter Jackson pode ter feito Hobbit, que não é uma trilogia tão boa, mas no fim do dia ele fez Senhor dos Anéis e para sempre ele será a pessoa que fez Senhor dos Anéis, e então para sempre ele será uma das pessoas mais adoradas por mim, assim como Kishimoto, que para sempre foi o criador de Naruto clássico. Vale lembrar isso aí. Tipo assim, pô, Naruto tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. E isso aí é graças ao Kishimoto. Então nem tudo fica só à mercê de criticar o trampo do cara. Vale citar que ele fez um trampo bolado e tudo que... Da mesma forma que os bagulho que é ruim cai na conta dele, as paradas boas também tem que cair. Que é uma das obras que eu mais amo na minha vida. E eu respeito a ousadia dele, respeito o planejamento dele, respeito o fato dele não ter se dobrado pelo clamor popular, o que é algo que quebra muitas pessoas nessa indústria. Mas, obviamente, eu também vou respeitar quem critica e quem queria mais, quem queria um pouquinho mais de tempo de tela, queria um pouquinho mais de desenvolvimento, porque esse papo que o arco dele foi finalizado, que o Mai Togai roubou a cena, isso era, na minha opinião, facilmente contornável, e alguém do quilate de Kishimoto com certeza conseguiria fazer isso com uma mão amarrada nas costas. Então que fica a lembrança do que Rock Lee foi e do que ele representou, e não tanto o que ele se tornou. Afinal, Rock Lee em memória. ele é um tesouro da obra Naruto clássico e não da sua continuação. E talvez haja valor nisso também. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Antes de me despedir, eu só tenho que dar um aviso aqui. Essa semana... Muito maneiro, tá? Qual que é o aviso? Eu vou falar minha teoria sobre por que o Rock Lee foi jogado de escanteio, hein? Só deixa eu ver. Terá esse vídeo aqui no canal. Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer análise de One Piece, porque nesse exato momento eu estou me recuperando de uma cirurgia nos sisos. Ou eu estou morto e você nem está vendo esse vídeo, ou está, o que é mais bizarro ainda. Bom, é o seguinte, ó, esse vídeo muito maneiro, o canal aí Inferno de Dante, é isso? Cadê? Isso, Inferno de Dante aqui, ó. Vou deixar o link original na descrição, mas deixa eu te falar pra vocês aí qual que é a minha teoria do porquê o sumiço do Lee. Qual que é a parada, galera?
Eu ouvi dizer, e eu boto fé, essa teoria nem é minha, tá? Eu ouvi dizer pelas comunidades aí, mas eu gosto de trazer ela porque ela é interessante. O Lee abriu os portões internos contra o Gaara. Ele abriu muitos portões quando ele era ainda muito jovem, tá ligado? É por isso que os danos que ele teve foram quase que irreversíveis. Aí ele ficou muito mal, certo? De saúde, o corpo dele ficou bem debilitado. Aí a Tsunade fala. Dá pra fazer a cirurgia, tem 50% de chance de você não virar mais ninja, né, tal, e ainda você pode virar ninja. E aí, o que acontece? Ela fez a cirurgia e era pro Rock Lee ficar super de repouso, focar total na recuperação física dele, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Pouco tempo depois de fazer a cirurgia, ainda muito debilitado, ele basicamente foi e bebeu e foi lutar contra o Kimimaro, que não era pra ele ainda tava em recuperação. Então, ele ter lutado contra o Kimimaro fez com que a reabilitação física dele fosse quase que irreversível. É como se fosse um jogador de futebol que tá meio que lesionado, ele aguenta jogar, mas ele tá lesionado e meio que se ele for jogar, ele pode aumentar ainda mais a lesão dele. Tem muitos jogadores que acabaram ferrando com a carreira toda dele no futebol, porque meio que jogou já meio ferrado, e aí jogar ferrado... Pô, o Rodrigo atualmente, o Rodrigo da seleção brasileira tá fora da Copa. Por que ele tá fora da Copa? Pelo menos até onde eu sei, porque ele já tava meio zoado, aí ele foi pro jogo, em vez de se recuperar 100%, foi pro jogo, e aí no jogo ele teve uma lesão pior ainda, que agora tá fora da Copa, que ele estourou o tendão de Aquiles, algum bagulho assim, tá ligado? Então é exatamente isso, mano. O Lee era pra ter ficado em recuperação no clássico total, só que no período de recuperação ele foi lutar contra o Kimimaro. E aí ele basicamente ferrou o corpo dele mais ainda. Aí a teoria aponta que o Lee nunca mais conseguiu atingir o potencial máximo dele, porque nessa época ele não se recuperou, então ele acabou tendo danos permanentes, entendeu? Tem essa linha. Que faz sentido. Tipo assim, pô, ele não se recuperou naquela época, então agora ele não vai poder mais. Talvez seja por isso que ele tem a limitação de portões. Eu acho que no Shippuden ele abre até o sexto, ele nem chega a abrir o sétimo. Por isso, tá ligado? Porque meio que era pra ele ter se resguardado, não resguardou e aí teve danos permanentes. Essa é a minha opinião sobre o porquê o Rock Lee sumiu. Eu quero saber a sua opinião. Então deixa aí nos comentários, tá? Ó, e outra coisa também que eu gosto sempre de lembrar, galera, é que ainda está aberto o melhor treinamento de youtuber do Brasil, que é o treinamento Influencer Legacy, ok? Esse treinamento tem consultoria ali minha, não é eu que faço treinamento, é o Tio Sam, que inclusive é muito melhor que eu nessa questão de aspecto, tem muito mais canal virado, porém tem várias dicas ali que eu também dou. Então, se você quiser monetizar os seus vídeos em qualquer rede social e fazer conteúdos, não só de anime, de Naruto, mas pode ser de futebol, a coisa que você quiser. Eu sei que todo mundo hoje em dia quer fazer conteúdo pra internet, então se você quer aprender a fazer conteúdo com a internet e monetizar suas redes sociais de forma rápida e fácil pra você ganhar em dólar, certo? É só você escanear o QR Code ou colar no link que tá na descrição, que é o treinamento, que é o Influencer Legacy, que é o melhor treinamento de youtuber do Brasil. Muitos canais que eu faço react já adquiriram esse treinamento e aprendeu lá como viralizar o seu conteúdo. Então, se você não quer mais perder tempo e monetizar os seus conteúdos, é só você escanear o QR Code ou colar no link que tá na descrição e adquirir o treinamento para youtuber, o melhor treinamento do Brasil, ok? E é isso, galera. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo aqui, certo? Vai ajudar bastante o seu like. E também comente o que você acha do Rock Lee, pô. Quero saber sua opinião. Quero saber se as teorias que ele trouxe ou que eu trouxe fazem sentido. E também quero saber se você queria ter visto mais do Rock Lee e quais outros ninjas você queria ter visto mais nessa obra tão top que é Naruto, ok? Só peço pra você deixar o seu like nesse vídeo aqui que vai fortalecer bastante e se inscrever ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Porque aqui é vídeo todos os dias e sempre tem discussões legais, certo? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima e fui!